Você recebeu críticas? Amiga, eu recebi tanta coisa. A pergunta, e o que fez você estudar? Gente, vulnerabilidade social. O que fez eu estudar e saber que eu precisava ter foco foi... Você acha que isso colaborou, ter um cargo de liderança, ter esse tipo de pensamento, a fazer essa transição tão rápida, a quebrar tão rápido e já chegar assim... Uma coisa que eu pouco comento, assim, você acha que é a primeira vez que quem não é meu amigo sabe disso. Mas o ano passado... Quais habilidades você tem desenvolvido agora que você não fazia quando você estava na empresa? Eu sou formada em contabilidade e nunca... Então, Sim. construa um ambiente onde as pessoas te puxem pra cima, sabe? Onde as pessoas... No meu uma caso, hora- eu tenho pavor de CLT. Eu tenho É pavor. da hora que todo episódio... Mas eu aprendi isso há muitos anos atrás com uma colega de trabalho, ela falou uma coisa pra mim que Eu vou falar agora, não deixe alguém te falar que você não pode alguma coisa, que você não pode aprender, que você não pode mais... E tá tudo bem, a IA, ela facilita demais a nossa vida, ela te ensina as coisas, né, muito rápido, ela te dá muita resposta, mas a gente trabalha com... Você sempre vai estar abrindo mão de alguma coisa, e você tem que estar disposto a abrir mão de alguma coisa. Ou você vira pra direita, ou você vira pra esquerda. Não estou falando de... Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um episódio do podcast Vamos Falar Disso. E o tema de hoje é um tema que muita gente pede, é algo extremamente necessário, porque a gente vai falar de transição de carreira. Então, como que você pode fazer para sair da CLT e começar a empreender? A gente vai dar muitas dicas aqui, principalmente porque estamos aqui em 3 pessoas que viveu esse processo, né? Eu vivi isso há 7 anos atrás. Eliton Eu está estou vivendo. Mas antes da gente apresentar aqui nossa convidada de hoje, vamos falar do nosso patrocinador D3. Tá certo, galera. Sejam bem-vindos. Sou o Eliton Ferreira, tô aqui com a minha sócia, como ela já se apresentou. Eu queria te falar sobre um assunto muito importante. Se você tem uma empresa e tá com dificuldade nos processos, tá com um gargalo que você não entende, não vê, não enxerga, eu tenho a solução. A D3 Trusted, ela tá aqui para te ajudar. Ela consegue ver, por meio de uma consultoria, todos os gargalos da sua empresa e fazer um sistema no qual pode atender a sua necessidade. Ela também trabalha com automação de WhatsApp e essa consultoria ela faz um levantamento geral para poder ajudar o seu negócio. Então, aqui embaixo vai estar o contato dos responsáveis que vai poder te atender lá. Chama o Wagner, que é o dono da D3, ele vai direcionar para a equipe de vendas dele e você vai então receber uma consultoria sem nenhum compromisso e vai resolver os problemas da sua empresa, tá certo? Principalmente quem tá começando, né? Porque Exatamente. quando a gente começa é tudo na planilha, em caderno, e aí mistura a conta pessoal com o profissional e vira um bololô e as coisas não dão certo por conta disso. Então... Exatamente. A D3 ela consegue separar o que é sistema da empresa, o que é seu pessoal, e você vai conseguir administrar tudo bonitinho. É isso aí, galera. E hoje nós estamos aqui com a Mariana Gomes. Mariana, ela é formada em contabilidade, ela é ex-CLT, acabou de tá fazendo a transição de carreira. Hoje ela já tem aqui, isso daqui foi uma das coisas assim, que mais me chocou, eu quero saber muito sobre isso, que ela já está com 2 empresas. Ela vai contar muito melhor do que eu, que é a Metric, que é uma consultoria de estratégia, onde ela ajuda empresários e líderes a estruturarem estratégias e performance de crescimento e liderança. E também ela está com a Alo, corretora de seguros, especializada em seguros profissionais e empresariais. Exatamente. Falta alguma coisa, Mari? Olha, acho que não faltou, mas a gente vai ter muito assunto pra conversar, imagino. Muito bom. Eu fiquei impressionado que a pessoa ela tá fazendo a transição e não abriu uma empresa, pessoal. 2. Ela abriu 2. Ousadia pura. E agora, fala em quanto tempo? Olha, tem 34 dias. Nossa, muito bom. 34 Aqui vocês dias. estão testemunhando o nascimento de 2 grandes empresas Amém. do Brasil. Amém. Vai ser, hein? Milhões. Muito bom, Mari. É isso aí, seja bem-vinda. Já passou nervosismo? Olha, não, deu uma boa piorada agora, mas vamos lá. Fazendo o que tem que ser feito. Tá certo. Bora lá, então. Pode começar, Jéssica. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é
aonde nasceu esse desejo? Qual que foi o momento, assim, que você falou, não quero mais, né? Porque, assim, eu sei que você não era CLT na carteira, você era PJ, é isso? Não, eu era Não? CLT Era CLT mesmo. Caramba! Bateu ponto e tudo. Não, às vezes não, né? Eu não bati o ponto porque eu tinha já um cargo de responsabilidade. Legal. Então, já fazia uns 4, 5 anos que eu não batia ponto. Mas, assim, tinha que estar lá. Todo dia. Apesar que, assim, Na o linha de pessoal, frente, o pessoal que é PJ dentro de empresa, só muda a formalização. Porque Exatamente. as regras acabam que a maioria Você das tem que vezes... respeitar a governança, sendo ou não CLT ou prestador de serviço, né? Como às vezes acontece dentro da empresa privada, porque existe uma coisa maior. A gente constrói uma empresa para ser maior. Assim como hoje você tem a sua empresa e a empresa é maior que você. Se contratar alguém, independente de ser ali CLT ou não, Entra a sua no empresa fluxo. vai ter que entrar no fluxo da empresa. E é justo. É justo que isso aconteça, né? Porque tem um empresário investindo naquilo e ele tem as regras dele. Você tem que seguir. E no caso, a empresa que você trabalhava era bem grande? Era uma empresa muito grande, assim. É uma empresa bem grande, principalmente no setor, né? Então, ela era líder no seu setor. Então, realmente, uma governança ali pra gente seguir diária e bem pesada, assim. Interessante. O que a Jéssica levantou é bem importante, né? Você chegou a abdicar disso, né? Então, você já tinha um cargo de gerente, de responsabilidade muito alta. Mas o que assim, a grande maioria da população... Ela não respondeu minha pergunta. Da onde que veio essa vontade de empreender? Porque, assim, geralmente, as pessoas, assim, que eu mais vejo incomodada querendo sair para empreender, tem cargos menores, o salário baixo, tá no operacional ali. Então, são pessoas que elas querem sair por um motivo de meu salário. E, assim, eu sei que no seu caso foi muito mais crescimento. Posso ter... Exatamente. Eu gostaria de saber um pouco mais nesse sentido. Acho que chega um dado momento na nossa vida que a gente busca por realização. E a realização, ela pode vir, acho que, de diferentes maneiras. Pode vir do dinheiro. E o dinheiro, ele faz parte, eu brinco. Quem fala que não trabalha por dinheiro, só trabalha por propósito, muito provavelmente já tem dinheiro. E por isso que ele fala isso. Porque dinheiro é uma necessidade, né? A gente vive bem, a gente tem segurança, saúde, comida, enfim, bem-estar. Através disso, ele não é a única coisa, mas ele é o meio de muita coisa. Mas chegou num ponto da minha carreira onde eu me senti realizada profissionalmente, era muito maior para mim. Eu não posso reclamar do cargo que eu tinha, do salário que eu tinha. Eu falo que eu não vivia numa bolha, que nem a Jéssica falou, que muitas vezes o CLT ele vive, que é aquela coisa, eu ganho um salário mínimo. Eu não posso falar isso. A empresa que eu trabalhava, ela mudou a minha vida. E eu falei isso muitas vezes lá e falo até hoje. Jéssica me conhece há algum tempo. Eu saí da periferia de São Paulo. Hoje consigo ter a minha casa, consigo ter o meu carro, consigo ter uma boa qualidade de vida. E foi através desse emprego. Foi através, sendo CLT, que eu consegui tudo isso. Mas eu fiquei aí 10 anos nesse mercado, no mercado que eu atuei. E eu sou muito curiosa, sempre, assim, sempre. Eu falo que eu devo ser uma pessoa difícil de ser gerenciada. Por quê? Porque toda hora eu tô incomodada com alguma coisa. E eu quero mudar, eu quero fazer coisa nova. Tanto que eu fui da área de vendas eu passei para a área de inteligência. Por quê? Porque eu queria ser mais estratégica dentro daquilo que eu sabia fazer. Então, no processo de vendas, eu aprendi a fazer muita coisa. Porque quando você se conecta com o cliente, você aprende como negociar, a se adaptar muito rápido, porque cada cliente tem o seu jeito de fazer as coisas, a sua necessidade. Então, por mais que você tá ali vendendo um único só produto, cada cliente que você vai vender, você tem que se personalizar. Então, o vendedor, ele é aquele camaleão. Eu aprendi isso. E eu enxergava dentro da minha cabeça muitas possibilidades de transformar aquele processo de venda que eu trabalhava, né? Aqueles mecanismos que aconteciam naquela realidade de uma maneira mais estratégica. Eu via a oportunidade de lapidação e com a gestão certa, que eu tive, graças a Deus, bons gestores, você consegue... Autonomia. Que me davam autonomia, me davam espaço.
Isso é muito bom. É muito bom. Eu tinha uma segurança, né? Então, o meu gestor, ele me ouvia, ele me respeitava, ele me dava esse espaço. E eu consegui construir muita coisa ali dentro desse cenário. Num dado momento da minha vida, eu parei e pensei, e falei, cara, e se eu fizesse isso pra mim? Mas isso já tem alguns anos, já deve ter uns 2 anos, que isso plantava na minha cabeça, assim, que nasceu essa sementinha. Mas as coisas vão acontecendo. A vida, ela passa realmente num piscar de olhos, assim. Há 10 anos atrás, eu conhecia essa mulher aqui, numa realidade completamente diferente da nossa vida, e não parece que a gente se conhece há 10 anos. Assim, parece que a gente se conheceu esses dias, assim. E tanta coisa que acontece. E as coisas foram passando, eu sempre fui reconhecida, mas chegou num ponto onde eu via que, às vezes, a promoção, às vezes um aumento, às vezes um destaque, não era mais aquilo Não brilhava os olhos, que né? me brilhava mais os olhos, exatamente. E eu sou uma pessoa de muita fé, mas eu passei por uma crise muito grande o ano passado, assim. Isso é uma coisa que eu pouco comento, assim, você acha que é a primeira vez que quem não é meu amigo sabe disso. Mas o ano passado, mais ou menos no meio do ano, eu tive uma crise existencial muito grande, porque eu tava num momento de muita exaustão mesmo, porque crescer numa empresa que é grande, e principalmente eu falo, crescer numa empresa que é boa, você precisa ser muito fenomenal para de fato se destacar. E eu já vinha, né, num ritmo acelerado há muitos anos, e entregando e criando coisas novas. A área que eu liderava, que eu era gestora, ela não existia na empresa. Então, a gente criou ela do zero. Então, pensa você criar processo do zero, você criar time do zero, você criar propósito do zero, liderando de pessoas jovens, liderando pessoas mais velhas. Então, foi realmente desafiador. E aí, no meio do ano passado, eu me vi num cenário de muita aflição, assim, que realmente você fica muito estressada com tudo, as coisas começam a pesar um pouco mais, até do que de fato elas são. As coisas são pesadas, né? Quando você trabalha dentro de uma área estratégica, que era o meu caso, as decisões são sempre muito sérias. Você tá guiando um navio. E aquilo me gerou muito desconforto e eu fui fazer um intercâmbio de 30 dias no Canadá. Ares novos, Exato, língua eu precisava nova. estudar. Era uma necessidade, eu estudo inglês já há uns 4 anos, mas o inglês para negócios, Business. escola nenhuma te ensina, tipo assim, o inglês de verdade. E eu tinha esse desafio, se eu quisesse galgar o meu próximo passo dentro dessa empresa, eu precisava falar inglês para negócios. Porque eu fazia... Assim, desculpa te cortar, mas Mas eu imagina. fico muito curioso, né? Fique Que eu à vontade. também tento sempre aprender inglês, mas ainda tô quase chegando lá. Como que foi? Surtiu o efeito esperado? Olha, assim, eu falo que... Não vou te falar que foi a melhor experiência da minha vida, porque eu sou uma pessoa muito abençoada e já vivi muita coisa boa. Mas foi a melhor experiência que eu tive adulta. Por quê? Eu fui sozinha. Então, eu tinha feito uma viagem internacional pra ir pra Cancún, tá? Praia, Morrito, e é isso. E eu peguei essa viagem e falei, eu vou passar 30 dias no Canadá, estudando inglês. E aí eu fechei um curso que era das 8 às 3 horas da tarde, 3:30 da tarde, assim. E passava a vida toda estudando. E você já se colocar nessa situação já é complicado, né? Porque você vai chegar no aeroporto, você passou da alfândega, já era. Você que lute. É você que lute. Justifique o que você tá indo fazer nesse país. Fale qual é o seu propósito, quanto dia você vai ficar, que dinheiro você trouxe, onde você tem que saber explicar tudo. Então, só ali você fala, cara, essa é a vida de verdade, esse é o inglês de verdade. Eu tenho que me preparar pra isso. Então, a fase preparatória pra você fazer o intercâmbio já é muito boa. Porque você sabe, cara, quando eu chegar lá, eu preciso pedir comida. Assim, nem que eu peça frango todo dia, eu preciso pedir e eu preciso saber pedir um croissant. Então, assim, você vai ter que falar alguma coisa. Então, você já se prepara muito mais. Legal. Porque, às vezes, a gente sente muita dificuldade de fazer as coisas porque a gente não tem um objetivo. E aí, se você vai pra aquele país, você vai passar 30 dias naquele país, cara, você tem um objetivo, você tem que voltar vivo. É igual, acho que imagina ter um bebê. Você não pode deixar ele morrer, sabe? Você tem que... Não derruba senão dá ele. game over. Não derruba ele igual você derruba seu celular, porque senão já era. É isso, assim. E aí eu me coloquei muito nessa prova. E quando eu cheguei lá, o que acontece? Acho que o processo de você fazer um intercâmbio, e eu aconselho a todo mundo, faça sozinho. Não vá com alguém que te deixe seguro. Porque esse alguém que te deixa seguro, toda hora vai ser seu refúgio da língua.
Só que você chega lá, no aeroporto, tá todo mundo ao seu redor falando inglês. Aí você quer achar onde pega o táxi. Então, Muito as bom. placas são em inglês. Ou se você quiser perguntar pra alguém, vai ser em inglês. Quando você entrar no táxi, se ele falar alguma coisa com você, vai ser em inglês. Então, assim, lá no Canadá, ou é inglês ou é francês. Então, é melhor que seja em inglês, porque o francês pra brasileiro é muito difícil. Então, você vai ouvindo, aí você vai andar no metrô. Porque você vai pegar o metrô pra ir pra escola. Todo mundo falando inglês, não ande de fone. Estratégias que eu falo, não ande de fone, porque você tá ali pra conectar com o dialeto, pra aprender como as pessoas falam o inglês de verdade, né? Não o verbo to be. E você aprende tanto que você, a sua cabeça naturalmente começa a pensar em inglês. Legal. Porque hoje a grande dificuldade que a gente tem é porque a gente pensa em português querendo traduzir simultaneamente. Você tá em volta, né? Eu sinto muita dificuldade quando tô tentando aprender algo, assistindo algum filme, aí, tipo, se alguém me chama, ou tô num ambiente que fala em português, aí eu, eu quero focar aqui. Aí, quando você tá lá, não tem como, né? Ou você fala ou você fala. Não tem como, aí então, você faz então você tava lá, tá? Você aprendeu, aí você voltou. Aí... Só voltando pro contexto original, né? Voltando, eu fui pra esse grande desafio antes, uma semana antes de eu ir pra esse intercâmbio, aconteceu um baita problema no meu time. Um cenário de ultra fragilidade que eu falei, cara, não vou mais. E eu sempre quis fazer um intercâmbio. A vida toda. Só que por muito tempo eu não tinha dinheiro. Porque não é o absurdo que às vezes a gente pensa que é. Mas é um baita de um investimento. É um senhor investimento. Então você tem que se preparar. Aí uma época eu não tinha dinheiro. A outra época eu não tinha tempo. Aí quando eu consegui colocar o dinheiro, quando eu consegui ter o dinheiro, aí aconteceu um problema de adulto. Aí eu falei assim, meu Deus, não vou mais. Eu lembro que o Eugênio, né, o meu noivo, tava na minha casa, ele não morava aqui ainda, mas ele tava, e ele ouviu aquilo que tava acontecendo, e aí eu falei, cara, não vai dar pra mim. E faltava, tipo, uma semana. Aí eu falei, meu Deus, não acredito que eu vou morrer na praia, assim, por um grande sonho, e eu trabalho, eu faço tudo, eu não tinha tirado férias, um montão de tempo pra conseguir tirar aqueles 30 dias. Eu tirar 30 dias com o cargo que eu tinha era um baita desafio, porque entraria uma zona de eventos, coisas muito importantes que eu deveria entregar, e eu levo meu trabalho, independente do que, muito a sério. Então, se é importante, não importa o que vai ter que ficar pra trás, eu vou fazer o que é importante. E aí eu falei, meu Deus, não vou mais. Aí eu falei com ele, falei, cara, não vou. Ele, calma. Liguei pro meu chefe, na época, sempre uma luz, assim, eu falo, gente, ou vai dar muito certo, se o seu chefe for muito bom, ou vai dar muito errado. E aí eu liguei pro meu chefe falou, olha, vai pro seu curso, não tem nada a ver, isso não é uma fragilidade pra você, vai, me deu muita confiança, eu falei, tá bom. Que bom. Ele falou, seja o que Deus quiser, o que tiver que ser vai acontecer e tá tudo bem. A gente vai dar certo, porque o que a gente faz não se resume a um problema. A gente faz um todo aqui muito bom. Esse problema a gente vai resolver. Beleza, fui pro intercâmbio. Só que eu tava muito mal. Eu, Mariana, sabe? Chega um momento da vida que eu falo, assim, que parece até coisa de filme. Que você fala, cara, por que eu tô assim? Você não entende. Tem motivo. E você fala, cara, eu sou ingrata, né? Porque assim, eu morava na favela, agora eu não moro mais. Moro na zona sul de São Paulo, num dos bairros mais legais. Não tinha um carro, agora eu tenho um carro. E eu tenho um senhor carro. Aí você fica, cara, por que eu tô fazendo... Por que eu tô tão triste, assim? Por que eu tô tão estressada? Não me sinto realizada. E aí eu vinha, inclusive, de um processo que ou eu vivia à base de energético... E quando eu não tomava energético, eu tinha que tomar remédio de dor de cabeça. E eu fiquei, assim, uns 40 dias seguidos. E eu falo que o louco, ele sabe que ele tá ficando louco. Porque ele começa a fazer coisas como um louco. E eu comprava... Mas é verdade, porque vocês vão entender. Muito bom. Pra mim, só funciona Advil. Pra minha dor de cabeça. E aí eu compro Advil de caixa. Sabe aquelas coisas bem vó que começa a ir no mercado fazer compra na farmácia? Eu vou na farmácia, compro... necessário cheia, né? Exato, compro o meu chazinho de maçã da Vicky, que eu gosto. Compro o meu Advil, enfim, compro as minhas coisas de farmácia. Eu compro uma caixa. E aí, como eu via que eu tava tomando muito Advil, o que eu comecei a fazer? A guardar as cartelas. Então é isso que eu falo. O louco, ele sabe que ele tá ficando louco. Porque eu comecei a guardar. Eu falei, cara, quantos remédios eu tô tomando pra dor de cabeça? E eu comecei a sentir uma dor no maxilar, que é de extrema tensão.
Marquei dentista, falei, cara, tem alguma coisa que você fez errado aqui no meu processo, no meu aparelho, porque eu uso contenção, né? Porque tô muito tensa. Ela, então, isso é estresse. E eu, nossa, nada a ver. Isso, excesso de trabalho. Excesso de trabalho e de cobrança, Jéssica. E não é cobrança, assim, do ambiente É de você só. mesma? É uma cobrança de você. É uma tensão pela responsabilidade. Porque você começa a tomar muitas decisões, e decisões que você sabe que tem grandes impactos, não adianta, você vai ficar tenso. Porque você está tratando aquilo com responsabilidade. Claro que você tem que encontrar um equilíbrio, mas eu precisei passar pelo limbo, né, pra conseguir sair de lá. E agora, você acha que você tá mais tranquila? Ou como que tá o sentimento, assim? Porque agora já aconteceu. A ponte foi quebrada, né? Que eu falo que é isso. Tem gente que tá entre a ponte, no caso do Wellington, ele tá no meio da ponte, porque ele fala que é CLT, mas isso daqui que a gente faz é uma empresa. É um negócio que, inclusive, é um negócio pra gente fazer dar certo para que ele quebre essa ponte. Eu, no meu caso, eu quebrei essa ponte há 7 anos. E uma coisa, assim, que eu falo, eu já até joguei para algumas pessoas, falei assim, tá na hora de você quebrar a ponte. Mas é muito delicado também. Porque no meu caso, eu tinha um resguardo, eu tinha o Júnior ali. Qualquer coisa, ele iria me segurar. Mas, por exemplo, não é o caso da grande maioria. Eu tenho uma aluna, por exemplo, a Letícia, ela é sozinha, ela é mãe solteira. Como que ela quebra? Ela é gerente e ela tá lá e cai. Aí você tem que fazer esse equilíbrio. E qual que é a estresse dela? Não dá conta, né? Porque imagina, você tá falando aqui que você trabalhava pra caramba. Como que você trabalha tudo isso e ainda você dá conta de ter uma empresa? E ainda ela é mãe. E ainda ela é mãe solteira. No caso do Wellington, puxado. ele tá com sócios, então a gente divide demanda. No seu caso, você já foi e quebrou assim, tipo, ela não... Ela deu um mortal, quebrou ela saiu dando e fez 2 empresas. E assim, o que mais me chama atenção é que a maioria das pessoas que fazem transição de carreira fica assim, né? Vou, não vou, vou, não vou. Vou um pouquinho, volto. Coloco o pé, volto. E assim, você não só quebrou, como você já chegou montando 2 empresas. O que eu quero te perguntar, você acha que esse processo de liderança, de ser líder, igual você falou, eu me dedico muito, eu não iria viajar e fazer um intercâmbio se a empresa precisasse de mim. E isso não é qualquer pessoa que pensa assim. Eu acredito que esse pensamento já era um pensamento empreendedor, porque as pessoas, assim, elas acham que empreender é só quando você tem um CNPJ, quando você tem algo seu, mas você consegue empreender onde você está, na empresa que você está. Você acha que isso colaborou, você ter um cargo de liderança, ter esse tipo de pensamento, a fazer essa transição tão rápida, a quebrar tão rápido e já chegar assim montando 2 empresas? Com certeza, porque o processo de ser líder te exige pensar rápido e ponderar o que é melhor, dado o cenário que você tem. E na maioria das vezes o cenário ele é adverso. E você tem que tomar uma decisão. E você tem que pensar onde isso vai refletir, né? Com base na minha decisão, o que acontece. Então, sem nenhuma dúvida, o processo de ser líder e de ser líder sênior, vamos assim dizer, né? Porque tem muito líder por aí, mas você ser um líder sênior que te promove, assim, a pensar um pouco mais, a dar passos, te ajuda muito. Então, eu não acho, Jéssica, que a gente tem que largar a mão de tudo para empreender. Você tem que se preparar para isso. Então, desde lá, eu sempre me preparei. Desde o intercâmbio, você vem se preparando mentalmente? Exato. Faz quanto tempo mesmo o intercâmbio? Foi em agosto do ano passado. Mas eu não tinha o pensamento de eu vou sair no dia X. Tem data. Não, Não tinha data. Mas você Eu tinha falava, já cara, aquele sentimento, né? Eu falei, eu preciso juntar um dinheiro que me gere uma segurança mental. Quando eu juntar esse dinheiro da segurança mental, aí eu vou ter que tomar a decisão difícil, que aí, no caso, vai me envolver. Não vai envolver nada do meu trabalho, vai envolver só a Mariana. E aí, eu não queria voltar desse intercâmbio, mas eu já tava namorando. E meu namorado deu uma benção. E aí, eu falei, cara, eu vou voltar... E eu vou voltar por ele. E não vou falar que não pensei na minha família, mas eu já moro sozinha. Eu moro sozinha desde os 17 anos. Então, já tô mais acostumada. Tenho certeza que a minha família me apoiaria. Falei, não vou voltar, mas por ele eu voltei. Voltei pra cá.
E eu vivia ainda essa crise, e eu tava numa crise também da religião. Então, que eu tava começando a frequentar a igreja evangélica, e aquilo foi pra mim o que me salvou. Então, eu comecei, o Eugênio, sem saber de muita coisa, porque eu sou uma pessoa muito difícil. Como eu vivi desde os 17 anos sozinha, e eu tive alguns relacionamentos não tão legais na minha vida, eu aprendi a me virar sozinha. Então, quando eu comecei a namorar com ele, eu me blindava, assim, eu tinha uma dificuldade de conversar com ele. Só que ele via, né, ele sentia tudo, e ele comprou uma palestra pra gente ir do Dave Leonardo, em Curitiba. E, cara, assim, eu entrei na palestra chorando, saí passando mal, e aí a gente ficou parado no estacionamento, porque tava um trânsito terrível pra sair, e eu, cara, com as palavras, assim, que ecoavam na minha cabeça, de direcionamento, de, tipo, decisão difícil, eu ficava, meu Deus, isso foi pra mim. Isso foi pra mim. E aí, um momento de muita aflição, desabafei com ele. Foi a primeira vez que acho que a gente teve uma conversa realmente, assim, sobre os meus problemas, que eu tenho muita dificuldade de falar sobre os meus problemas. Que eu acho que o problema, quando você fala, ele cresce. Então, mas ideologia mesmo. Aí nessa palestra você viu que é necessário falar, tratar, Exato. ter alguém pra ter um apoio. E você escolhe Faz uma parte. pessoa pra estar do seu lado, é pra ter segurança, Pra pra dividir o pra dividir o fardo. Exato. Muito bom. Só que é difícil, é um exercício, eu falo, tem que ser intencional. Quando você vem de uma realidade onde você enxerga o mundo de uma perspectiva diferente, onde os seus relacionamentos antigos não eram, né, com esse objetivo, você não se sentia segura desse jeito. Então, eu tive que ser muito intencional ali, e Deus agiu comigo pra eu falar com ele naquele dia. E desde então, eu falei, cara, eu preciso fortalecer algum ponto da minha vida, e eu vou fortalecer a fé. E aí, eu comecei a frequentar uma igreja que ela fala muito sobre o empreendedorismo. Então, sobre o quanto você pode criar as suas coisas, o quanto a sua segurança não tem que ser um CNPJ, tem que ser Deus. E aquilo começou a se tornar uma coisa muito real dentro de mim. Muito real. Só que eu tava num momento bom, lembra? Eu trabalhava numa empresa que eu gostava de trabalhar, o meu chefe era muito legal, o meu time era fenomenal. Eu tava num processo de criar uma gestão, criar uma sucessão dentro do meu time. Porque como a área era do zero, eu não tinha sucessores. Então, eu testei várias coisas, algumas pessoas ficaram pelo caminho. Então, eu também tinha aquela responsabilidade de eu não posso largar essa galera que topou vir comigo quando a gente não tinha nada. Comprou a briga e foi pra cima, né? Tipo, Ou seja, você não tava nem numa zona de conforto. nem um pouco. Você não. Porque geralmente, assim, a gente fala, né? Sai da zona de conforto. Ela não saiu da zona de conforto. Ela tava ainda tentando achar alguém pra deixar A zona de casa conforto. estruturada, entendeu? Porque a gente tem que ter muito respeito por aquilo que contribui na sua vida. E eu tenho muito respeito por essa empresa, porque contribuiu muito na minha vida, contribuiu muito na vida da minha família. Porque quando a gente tá bem, a gente transborda. Então, eu consegui transbordar muita coisa, eu consegui trazer um pouco mais de segurança pra minha mãe. Então, isso tudo, a gente tem que valorizar. E aí, eu tinha essa responsabilidade. E aí, você vai lapidando, você fala, cara, então agora meu foco é esse, eu preciso criar uma linha de sucessão, eu preciso deixar isso aqui o máximo estruturado. E, de novo, não vou mentir, gente, não era pensando em sair. Era pensando em, eu vou deixar isso aqui, de boa, tentando crescer e assumindo Galgar outras outros responsabilidades. degraus. Chegou janeiro, eu assumi outro time, e eu tava feliz com isso, porque eu falei, pelo menos talvez essa minha não sensação de alta realização era porque eu tava já fazendo aquilo muitas vezes, né? Pelo terceiro ano. Eu falei, consegui um time novo, e aí você começa a fazer coisa nova, né? você começa a se sentir desafiado de novo, e gera aquele pico de adrenalina, você vai no foco. Hora ou outra, você desestabiliza. Só que eu falo que eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu peço pra Deus. Porque eu esqueço, ele não. E eu pedi pra Deus, falei, Deus... E se a gente for merecedor, ele dá, né? Aí... Isso foi nas suas férias? Nas minhas férias do ano passado. Então, assim, eu falei, Deus, lá quando eu voltei do intercâmbio... não, que eu achei que fosse agora. Não, você saiu ano de férias passado. agora. Quando eu voltei do intercâmbio, eu fui pra igreja. E aí, a primeira vez que eu fui naquela igreja, uma mulher pegou do meu lado, eu tava, né, obviamente muito emocionada. E ela falou, Mari, você vai viver um processo... Nunca vi essa mulher, nem lembro a cara dela.
Ela falou, você vai ver um processo de muita luta, vai ser muito difícil, mas vai dar certo. E aí, na minha cabeça, eu pensei, amiga, eu não vou viver, eu já tô vivendo. Você não tá entendendo. Eu já tô aqui já me tremendo, Exato, né? assim, em agosto eu queria ter ficado num país da neve, eu odeio frio. Então, assim, né, cara, eu tomei mais de 40 de views e eu contei. Então, assim, eu falei, eu já tô aqui. Mas, com o passar do tempo, você vai entendendo que qual que era o processo mais difícil que ela tava falando? Era da minha tomada de decisão que ela tava falando. Era do que eu tava disposta a abrir mão e, de fato, confiar naquilo que eu achava que eu poderia fazer e no que eu achava que eu poderia sustentar. Porque eu acho que o processo de você criar uma empresa ou sair do CLT no auge da sua carreira, quando você tá, né, ali bem, num lugar de segurança, é o quanto você se sente seguro sendo responsável por todas as suas responsabilidades. Esse foi o processo mais difícil. E eu não tomei não tomei a decisão sobre ele, assim, de uma hora para outra. Eu fui colocada nesse lugar, literalmente, assim. E o ano foi passando, e algumas coisas foram acontecendo, eu esperava uma coisa, outra coisa aconteceu. E aí você fala, cara, tem alguma coisa aqui que eu acho que tá dependendo mais de mim do que qualquer outra coisa. Mas eu gostava daquele lugar. Eu falava, sair daqui pra ir trabalhar em outra empresa que vai mudar a cor, vai mudar a rua, vou mudar de chefe? Não. Eu gosto do meu chefe, eu gosto do meu time, eu gosto da empresa. Não vou mudar. Ah, mas você vai ganhar mais. Tudo bem, mas lembrem que há um ano atrás eu já não estava falando de dinheiro, eu estava falando de me sentir realizada. E às vezes a realização, ela pode vir em troca de uma promoção, mas chega um momento também que tá um pouco mais na sua mão. É aquela máxima que eu falo da pessoa que te magoa. A primeira vez, a culpa é dela. A segunda vez, foi você que ensinou o caminho. Então, eu vivi numa coisa que eu falei, olha, se eu não tô me sentindo realizada, o que você pode fazer por isso? Ah, claro que eu me esforçava dentro da minha empresa. Eu me esforçava? Me esforçava. Eu era reconhecida? Talvez. Então, assim, um monte de coisa acontecia. Mas tinha alguma coisa que quem podia fazer por mim era só eu. No final depende de nós, né? O que você falou é autorresponsabilidade, que é o que a gente sempre fala aqui. E assim, uma coisa que eu acho que é o mais difícil nisso é tomada de decisão. Uhum. E uma coisa que eu vejo muito em você é essa coragem, mas você tem essa coragem pelo fato de que você acredita em você. E eu acho que isso falta muito nas pessoas, elas não acreditam nelas. Então, assim, primeiro passo que eu falaria para alguém que tá na CLT e tá querendo sair, tá incomodado começa a trabalhar a sua mentalidade para acreditar em você, que você é capaz, que você pode, autoimagem, fazer também um processo aí de reserva financeira. Porque muitas pessoas ficam nesse processo, claro, são situações diferentes, varia de um para o outro, cargo, salário. Não, tô falando aqui de outra coisa, eu tô falando assim, a pessoa fica naquele processo, que foi o que aconteceu comigo, no meu caso. Eu fiquei, até uma hora que eu dei pane. Eu dei pane porque eu era muito introvertida. Você sabe, a gente trabalhou juntas na CLT. Nossa, que legal. A Mariana trabalhava na minha frente. E eu sofria muito, no caso, que eu engolia muito o sapo, eu ficava muito retraída, então tudo que falava eu engolia e tal. E chegou uma hora que explodiu lá dentro, né, de mim. E aí foi quando a Mari até me visitou no hospital. Uhum. Eu fiquei 3 dias na UTI, 3 dias no quarto. E eu já tinha a Laura e a Júlia. E ali, eu lembro que eu tava naquele quarto e eu fiquei perto do aeroporto aqui de Congonhas. Você falou do Jabaquara, eu lembro. E eu ficava vendo os aviões descer e subir, descer e subir. E ali começou a passar um filme na minha cabeça de tudo que eu passei, que inclusive eu vim também da favela, eu e a Mari, a gente morou... A Mari também é de onde a gente veio. A gente morava no mesmo bairro, no mesmo Você também morava ali bairro. em Santa Lúcia, Doroteia? Eu morava no Santa Amélia. Santa assim, Amélia, né? Você ainda morava lá na subida. Eu era muito... Quer dizer, Balneário, Santa Amélia, é tudo mesmo, Pedreira. É Pedreira, gente. A gente veio da Pedreira, aquela do Música do Racionais. É isso mesmo. Eu era muito leiga, assim, tudo, em determinado ponto, principalmente quando eu trabalhei na AD, que eu lembro que a primeira vez que eu fui viajar de avião, eu trabalhava na AD.
E eu não sabia fazer check-in. Eu não tinha ideia, assim, do que era check-in, que tinha que fazer. Não é que eu não sabia fazer o check-in, eu não sabia que tinha que fazer o check-in. Tipo, eu pensava que é só entrar no avião e só vai. Não é nem isso, tipo, sabe quando é uma coisa assim, tudo novo pra você? E eu lembro que tinha uma enfermeira que trabalhava lá, não sei o nome, mas ela riu de mim. Ela tirou sarro mesmo de mim e depois... Nossa, eu lembro quem ela tirou sarro Nossa. mesmo, assim, bem debochada. E na hora, eu era tão inocente que eu não entendi que ela tava tirando, debochando de mim. Só que tinha uma amiga minha, a Claudinha, que depois ela me chamou no banheiro, ela falou assim, Jéssica, você riu, mas ela tava... E eu falei, eu sei, mas eu tava tão assim, sabe? E ali naquele hospital, começou a passar um filme na minha cabeça de tudo que eu passei, de tudo que eu engoli, que eu fui engolindo durante anos, sabe? Tudo. E que eu engolia pra não confrontar, pra não gerar estresse. E ali eu falei assim, cara, chega. Ali eu falei assim, não quero mais. A partir de hoje eu não vou aceitar ninguém falar do jeito que falaram comigo, fazer o que faziam. Porque assim, o problema de muita empresa não é nem o dono da empresa. É os funcionários. São os funcionários que é um querendo passar por cima do outro, é um querendo ser melhor do que o outro. E eu não tô falando que é todos, mas... existe, né? Em todo lugar. Essa coisa corporativa, pelo menos na minha visão, Jéssica, me gerou muito trauma, sabe? Eu fiquei com uma imagem, assim, do mundo corporativo, de empresas grandes, de certos funcionários, disso que eu falei assim, caramba, não quero isso pra minha vida. E assim, eu sei que pode ser que não seja todos os lugares, mas a maioria das pessoas que eu converso com a CLT tem essas picuinhas e deixa o ambiente super pesado, gera um estresse muito grande. E eu até fugi muitas vezes de ter muitos funcionários por conta disso, porque a gente montou loja, né? Montamos uma loja, depois montamos 2, aí a gente chegou a ter 6 funcionários. E ali já começou. Uma querendo ser melhor que a outra, uma querendo... E é aquele negócio que toda hora, Jéssica, preciso conversar com você. Eu falo, caramba, só muda, sabe? As pessoas não... E isso aqui, esse foi o meu motivo de ter saído, assim, da CLT. Eu não sei como que é o seu mundo lá, né? Tranquilo, mas eu acho que... Eu achei legal porque vocês trouxeram aqui os 2 mundos que as pessoas vivem. Um que era muito bom, tava tudo bem, assim, tinha os desafios, tinha as partes boas, tinha os desafios que são inerentes de um lugar corporativo, mas assim como o empreendedorismo também, e você tem uma situação muito ruim. Então, pra quem tá em casa, você consegue ver os dois lados, posso entendeu? falar uma coisa, Jéssica? Eu acho que isso vai muito do líder que tá dentro daquela empresa. O líder, ele dá o tom de tudo que acontece. No caso, quando a empresa é grande, você tem vários liderados, né? Você tem vários times e você coloca vários responsáveis para cuidar de um bloco de situação. E aí, obviamente, qual que é a grande sacada? Você tem que ter bons líderes e que zelem por boas relações. E o processo de tomada de decisão na liderança, ele é muito difícil, porque às vezes tá falando de uma pessoa, e você fala, não, essa pessoa fez uma fofoquinha, mas tá tudo bem. Aí você fica, e o problema vai crescendo. E você vai apodrecendo as pessoas que estão do lado. Mas tem muito líder que tem muita dificuldade de tomar essa decisão difícil, que é de cortar as laranjas podres, assim. E você não pode ter medo. Eu já me vi numa situação dessa, de ter uma laranja podre, e ela começou a me apodrecer. E aí eu tive que... obrigado. Mas daqui por diante a gente tipo entende, né? que não faz mais sentido pra nós. E a gente consegue seguir daqui em diante sem você. Mas e tomar essa decisão? Tem muito líder que não toma. E principalmente, assim, não é sobre a empresa, muitas vezes. É sobre as pessoas. As pessoas, caráter. claro, Caráter, sabe? O que a pessoa topa fazer pra se sentir melhor. Ou o que ela é capaz de fazer pra se sentir melhor. Porque vale tudo, mas não tudo. Existe uma grande diferença. Você pode fazer o seu trabalho, você pode defender as suas ideologias, mas não acima de tudo e de todos. Você tem que ter caráter, você tem que ter responsabilidade sobre o reflexo que você vai ter, que a sua atitude, né, vai ter sobre as pessoas. E principalmente entender que uma hora ou outra o mundo gira.
O mundo gira e você pode vir a precisar. Você pode vir a deixar de ser promovido porque você é uma pessoa fofoqueira. Com certeza, se a pessoa tiver um bom líder, dentro da empresa dela, e ela for uma pessoa fofoqueira, ela não tem uma carreira de longo prazo. Ela não vai sentar numa cadeira de tomada de decisão, numa reunião que seja estratégica. Por quê? Porque Não dá pra todo confiar mundo... assuntos. Todo mundo sabe que ela faz fofoca. Sigilosos. Você acha que ela vai ser colocada numa mesa onde você tá decidindo várias coisas que por muito tempo tem que ser sigilosa? Porque é aquela coisa, o fofoqueiro, ele tem um melhor amigo. E o melhor amigo do seu melhor amigo tem não, outro melhor amigo. O segredo, eu falo aí que o vai. segredo, ele nunca é um segredo. Ele deixa de ser segredo quando ele sai da sua boca. Porque Uhum. você vai confiar em alguém, que vai confiar em alguém, e assim... Por isso eu tenho que só contar seus segredos pra Deus, gente. E assim por diante. Mas assim, o que me chama a atenção é justamente esse ponto que o Wellington colocou, que na minha situação, eu fiquei incomodada com diversas coisas que foram acontecendo no caminho, que chegou uma hora que eu naturalizei aquilo, eu achava que era natural do mundo, da empresa aquilo, e eu falei, vou sair, porque toda empresa deve ser assim, e sou muito feliz desde então. E no seu caso, você era feliz, você estava bem num cargo, e mesmo assim você queria sair. Então, assim, eu acho que o ponto aqui é você estar bem naquele ambiente. Eu acho que quando a pessoa deixa de estar bem, eu não estou bem aqui, aí ela já tem que começar a acender a antena e fazer um planejamento para transicionar, né? Aí você tem que entender, será que eu tô para empreender? Ou será que eu tenho que mudar de empresa? Uhum. Porque tem muita gente também que quer empreender. Eu vi muito isso acontecer, muito, nesses anos de empreendedorismo. Pessoas saírem da CLT, começa a empreender e não aguenta. Porque quando você está começando a empreender, você é tudo. Você faz tudo. Quando a gente montou loja, era chão, lavava chão, eu abri o CNPJ, porque eu trabalhei em contabilidade, eu sabia abrir o CNPJ. Aí você... Tudo, você não tem essa... Você não tem condições de pagar funcionários para estar fazendo ali certas coisas que uma Cada um na empresa sua área, grande... né? Não tem. E aí não aguenta. Aí quando chega imposto... Então, assim, eu acho que esse processo é muito mais mental, sabe? Uhum. Eu vou empreender. Tá, prepara a sua mente. Porque se você não consegue dormir no barulho, você vai passar mal. E a insegurança... É uma questão de gatilho, né? O seu gatilho foi um, o seu gatilho foi outro. No meu Uma caso, hora- eu tenho pavor de CLT. Eu tenho pavor. é da hora que todo episódio da Jéssica que Ela tem solta oportunidade. essa frase É muito de bom. jeito, Sério, né? eu tenho, Não, eu mas tenho ela pavor. defende muito o empreendedorismo. Eu tenho um negócio com esse... Porque assim, gente, vamos falar português. Quando o ambiente tá pesado, a gente sente. Sim. Quantas vezes eu chegava na empresa, eu nem sabia o que tinha acontecido, mas o ambiente estava pesado. Entendeu? E isso é horrível. É horrível. Tanto que eu falo pro Junior, ele fala assim, você tem vontade de crescer em empresa e tal? Hoje não, porque eu curto muitas crianças. Eu gosto de trabalhar em casa, justamente porque eu curto José. Ele senta do meu lado e fica pintando enquanto eu tô trabalhando. Então, assim, pra eu abrir, montar, expandir mais, eu teria que ir para um escritório, contratar pessoas. Seria uma outra pegada. Hoje, não. No futuro, pode ser que sim. Você tá curtindo o crescimento. Vai chegar um momento que Que, já vai estar mais inclusive, tranquilo, né? um dos motivos também que eu quis empreender foi isso. É poder curtir minha casa e meus filhos. Essa parte de ficar... pegando trânsito, trabalhando. E eu vi que ali eu ia ter que entrar numa pegada para eu crescer, virar uma supervisora, tá? Eu ia ter que pegar e meus filhos. Então, assim, eu fiquei muito nesses dois mundos, sabe? Então, assim, eu tive vários motivos para empreender, vários. E aí, até entra naquela questão, né? Que a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz para todo mundo aqui. Você acha que empreender é para todo mundo? Não, de jeito nenhum. E aí eu até fico, porque se me perguntassem, na época que eu era CLT, eu ia falar, não, eu não sirvo para empreender. Eu era muito emotiva, era muito frágil emocionalmente. Mas o empreendedorismo me ensinou a ser forte. Porque a minha vontade de fazer dar certo e também de não querer voltar, de não quer essa opção de jeito nenhum, me fez assim
criar casca e falar, não, isso daqui ainda é melhor do que da onde eu vim, sabe? Enfim. Mas é isso que eu tava falando. É um processo que vocês passaram de incubadora, né? Um foi potencializador e o outro tinha gás carbônico. Só gás carbônico, não tinha oxigênio onde você tava, né? Então, assim, acho que na vida das pessoas... Foi que dia? Eu não lembro onde eu tava. Esses dias eu saí e eu tô sem carro, né? Acho que eu tive que pegar o metrô, mas acho que eu peguei na hora do pico. Mas eu moro muito perto do metrô, então... Hoje eu tô CLT por enquanto, mas eu moro muito perto do trabalho, eu vou de Você patinete. tá meio a meio. Então isso já era um conforto. Isso, tipo, era uma dor que eu sentia, tipo, eu trabalhava 2h30 pra chegar, 2h30 pra voltar. Então tem muita gente que tá nessa situação, tá no ônibus, tá lotado, o pessoal tá com fome, fedorento, ninguém passa eu lembro de um dia... uma coisa na axila, entendeu? Tá todo mundo querendo só voltar pra Fora casa. as brigas no ônibus. As brigas, né? Uma vez Então... eu presenciei uma briga muito hilária. Porque, sabe quando começa a chover? Aí, eu pegava ônibus, fecha a janela, porque tá sentado debaixo da janela, e o tá outro pingando. abre a janela porque tá em pé e tá calor. E aí começou, um abre, um fecha, um abre, um fecha. A mulher foi me abrir um guarda-chuva dentro do ônibus. E os dois brigando, sabe? E aquela situação, eu falei, fora várias outras coisas, sapato perdia correndo na rua da chuva. Uma vez eu tava chovendo e alagava ainda a Berrine. Isso foi um pouco antes da pandemia. Nossa, Berrine. Ela melhorou, graças a Deus. Não sei o que fizeram, mas melhorou. Mas eu trabalhava e eu passava ali pra pegar o Jardim Mira, sabe? Pra descer lá em cima, lá no Carrefour, pra depois chegar em Diadema. Então, assim, aquele caos. E eu tava chovendo e alagado. O ônibus parou, não passava. Eu tava com fome e queria ir no banheiro. Cara, aquilo me deixou raivosa. Sério. Se eu fosse um cachorro naquele dia, eu transmitia raiva. Porque eu tava com muita raiva, que eu falei, cara, que vida de bosta que eu tô vivendo, que eu tô com fome, eu quero ir no banheiro, e eu não posso sair daqui. Aí eu falei, não, eu preciso mudar minha realidade agora, assim, mas termine, velho. Não, mas não é um gatilho de indignação, assim. A gente sabe que é necessário trazer o sustento, né, pra casa e várias coisas. Mas eu acho que tem que chegar nesse ponto da pessoa... Eu acho que esse episódio é pra isso. Se indignar com a vida. Só que aí vem essa coisa, tá bom? E a pessoa que tá indignada com a vida e acha que empreender não é pra ela. Aí ela assiste esse episódio aqui, assiste os outros episódios, muda sua mentalidade. Porque, assim, a prova disso pra mim é a Jéssica, porque você não se via assim. Mas eu acho que é e não é. Mas, assim, a pessoa precisa estar aberta a ter uma mudança de mentalidade, a mudar as crenças, né? Tipo... no meu caso, o que é mais doido, assim, é que eu escutei muito que eu não era capaz de ser promovida porque eu não era boa pra ser promovida e blá, blá, blá. Eu sempre pedia. Aí eu pegava eu acho que isso daqui é horrível. Você liberou um cargo ali, algo melhor. Aí você pede. Ah, não, você não tá pronta. Aí trazem uma pessoa de fora. E quando você olha a pessoa trabalhar, você fala, mas isso que ela tá fazendo, eu conseguiria fazer. Eu conseguiria aprender a fazer isso. E ali você começa a se diminuir. E depois que eu comecei a empreender, eu falei, caramba, eu aprendi tanta coisa. Então não é isso. Não é isso. Não deixe. Eu vou falar agora, não deixe alguém te falar que você não pode alguma coisa, que você não pode aprender, que você não pode mais. Pode sim. Às vezes você vai ter um pouco mais de dificuldade do que outra pessoa, às vezes você vai... mas você pode, você consegue. Quando eu consegui abrir uma empresa, o meu primeiro negócio foi uma sociedade numa contabilidade, e eu entrei com essa mentalidade, porque eu, de fato, falava assim, não, eu não sirvo para muita coisa, porque eu escutei isso durante todos aqueles anos. E aí, eu não esqueço dele, eu sou muito grata ao Valdir, porque quem instalou isso na minha cabeça foi ele. Ele falou, como assim? Olha, você sabe fazer isso daqui, você pode aprender a fazer isso daqui. E aí, ele começou a me ensinar a abrir empresa, fiscal, declarar. E ali eu entendi que sim, eu podia aprender tudo. Quando eu entendi isso, eu falei, posso tudo. Posso ser tudo que eu quiser. Então, assim, muitas pessoas estão nessa condição e às vezes a gente fala assim, acorda, sai do comodismo, tá numa vida medíocre, mas às vezes a pessoa tá nessa situação, ela nem sabe que ela pode.
Ela não acredita nela. Ela não tem se que enxerga, né, Não, nesse tem lugar. que vir alguém pra ela e falar assim, meu, você pode sim. E às vezes o ambiente não tá ajudando ela a enxergar isso também. Eu sei que é um pensamento um pouco vitimista e você sabe o quanto que eu não gosto de ser vítima, eu detesto isso. Sou muito contra, mas como eu vim disso, eu vivi nesse mundo, eu acho que é muito fácil também você falar assim, você não sai daí porque você não quer. Às vezes a pessoa nem sabe que ela pode sair. A primeira decisão que você tem que tomar é o que você quer fazer, né? Eu falo muito, né? É o propósito que você falou, né? Onde eu quero chegar e cá. Frase do Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe onde você quer estar, qualquer caminho serve. Então, para nossa cabeça pensar na solução que ela precisa criar, ela precisa saber aonde você quer chegar. Qual é o problema que você quer resolver. Começa a determinar objetivos na sua vida que a sua cabeça vai te direcionar para buscar micro soluções. É planejamento. Eu vi eu não sei o nome do autor disso, mas ele tem um vídeo é bem antigo até o vídeo. Ele fala, né? Você quer resolver a sua vida? Primeiro coloque tudo num papel e aí você coloca pequenas metas para como você vai chegar naquele lugar. Eu sei que é simples, mas eu tenho dificuldade para fazer, mas eu acho que quando eu olho para vocês duas, vocês fizeram exatamente isso. Tipo, fizeram um pouquinho todos os dias e você bateu um recorde em 34 dias aí, mas isso não vem ao caso. Tô brincando, mas eu acho que é um pouquinho todos os dias, né? E eu sinto que eu tenho colocado um tijolinho todos os dias quando eu faço um vídeo, quando a gente faz uma reunião, quando a gente apara as arestas, quando a gente pensa, queima a cabeça, gente, como é que a gente vai resolver isso? Como é que a gente vai ter mais patrocínio? E a gente fica pensando. Então, cada dia um ponto para você chegar no objetivo. E as pessoas em casa, sobre o ambiente que a Jéssica falou, é isso. A gente saiu de um ambiente que, eu vou ser sincero, algumas coisas eu não tinha perspectiva. Mas assim, eu fui muito incentivado por algumas pessoas que eu criei, vivi no meio. Mas se a gente cedesse algumas coisas que aconteciam onde a gente morava, a gente nem tava aqui. Não, pode né? contar uma coisa aqui pra vocês completamente aleatória, que você falou de realidade que às vezes a gente nem sabe, né? Às vezes não é permitido sonhar, né? As pessoas nem podem sonhar. Gente, quando eu terminei o terceiro colegial, eu não sabia que pra eu tentar conseguir uma bolsa, eu tinha que fazer o Enem. Eu não sabia. Por quê? Porque eu não tinha ninguém, nem uma pessoa na família da minha mãe, que foi onde eu cresci e fui criada, que tinha feito faculdade. Então, eu não sabia que se eu quisesse conseguir uma bolsa, eu tinha que fazer o Enem. E aí, quando eu descobri isso, que já foi no final do ano, a inscrição já tinha passado. Então, assim, eu falei, gente, e agora? E é completa vem, né? falta de instrução. E assim, a minha irmã e os meus pais fizeram o melhor que eles podiam. Só que a realidade deles era aquela. Exato. Aquela. E a gente não tinha facilidade. A gente não é velho, mas a gente não tinha GPT, não tinha tanto acesso a celular, era caro o celular. A gente foi a última geração antes da internet, a gente falou isso no outro episódio. A gente não tinha tanta coisa assim. Eu lembro que minha mãe tinha que colocar o cabinho lá azul no computador, e o computador ficava no quarto dela, e ela salvava as conversas. Era uma loucura. Então, assim, não tinha essa facilidade. E eu não descobri. A Exclama. E essa semana mandaram pra mim numa caixinha no Instagram a pergunta: e o que fez você estudar? Gente, vulnerabilidade social. O que fez eu estudar e saber que eu precisava ter foco foi vulnerabilidade social. Foi a realidade que eu vivia. Era pobre, não tinha comida. Já cheguei a morar numa casa que era um cômodo de telha e o vidro estava quebrado. Então, assim, eu falava, cara, eu não quero isso aqui. Eu tenho muito exemplo. Metade ou mais da minha família engravidou antes dos 16 anos. Conheço muitos usuários de droga, muita coisa ruim. E eu falava, isso aqui é exemplo pro que eu quero ir pro lado oposto. Eu falei, eu tô olhando, tudo bem, respeito, amo vocês, mas eu pra lá. Não quero me distanciar. Então, a vulnerabilidade social, ela faz a gente, às vezes, levar um pouco mais de tempo pra amadurecer, pra entender cenários de possibilidades. É muito distante daquilo, né? Imagina, você acha que eu, há 15 anos atrás, ia pensar, nossa, vou ter um carro. Por quê? Só quem tem carro na minha família é meu avô. Minha mãe comprou um carro ano passado. Meu avô tem um carro, meu avô sempre foi do exército, assim, então ele tinha uma estabilidade. Mas ninguém na família da minha mãe.
Então, assim, é muita coisa que você fica, cara, isso aqui tá acontecendo pela primeira vez, assim, meu Deus. Mas isso eu acho que é muito da pessoa individual, né? Olha só, a gente conhece várias pessoas que viveu a mesma coisa e foi pro outro lado. Uhum. Foi pro lado errado. Ah, sim. O que é determinante, né? Então, alguns fatores, né? A gente já falou isso em alguns episódios, né? Tem a questão da família. Isso Ali que você teve um pouco de estrutura moral tal, e você criou uma consciência mínima de que, pô, eu não quero ficar sem as coisas básicas. Uhum. Então, a gente tem que sempre suprir as necessidades, né? Que nem eu falei no outro episódio, tinha um professor de economia que falava para mim, quando você supre uma necessidade, o ser humano, depois que supre ela, ele já arruma outra. Uhum. Depois que supre ela, depois arruma outra. Então, a gente sempre tá tentando suprir uma necessidade. Somos insaciáveis. Somos insaciáveis, só você que troca assim... a marca até do requeijão se você passa a ganhar um pouco mais. Exato. Imagina o resto. E aí o pessoal fala, né? Não, fica no seu nível de vida aqui, dá uma segurada para você investir, você depois usufruir, né? Cada um faz o que acha melhor, né? Uhum. Mas é loucura, gente. Eu acho que pro pessoal que tá em casa, deve estar pensando agora, tá, eu tenho aí os dois cenários, né? Eu tô vendo uma pessoa que sofreu muito, uma pessoa que sofreu, assim, teve os desafios, mas também tem a dualidade ali da situação. Pô, eu vou ficar, eu vou sair. Tá um lugar muito bom, tenho desafios, mas eu olho pra você, eu penso sinto assim... que eu quero mais. Meu, se você criar alguns processos em uma empresa do zero, com certeza você consegue fazer isso pra você. Eu penso, na hora que você falou isso, eu falei, meu, se você criou do zero, é só você fazer isso pra você. Só que aí entra a questão, é você e você. É você e você. E esse processo... a autorresponsabilidade já tava com você porque você era líder, você não era chefe. Você recebeu críticas? Amiga, eu recebi tanta coisa, assim, mas... Quando você tomou a decisão, Não, se você assim, comprar uma veio coisa, a pessoa já reclama, veio imagina. o pessoal contra, ai, você vai sair? Como assim? Eu recebi dúvidas, acho que pode ser assim, né? Dúvidas, pessoas que olhavam pra mim e falavam, caraca, tu tá abrindo mão de um baita cargo numa empresa que você gosta de trabalhar, e dentro desse cenário onde você tava provavelmente prestes a ser promovida, recebendo outras áreas, tipo assim, o que você tá fazendo? Aí vem aqueles famosos, agora que você tá fazendo esses videozinhos na internet, que é isso, né? Sem certeza, mas por quê? E aí eu ficava assim, gente, eu também tô me perguntando. Mas o processo de transição, ele foi assim. Então, eu consegui promover ali a sucessão que eu tinha, as coisas estavam se estruturando. E as outras coisas foram acontecendo. Então, eu fui começando a ser procurada por clientes, né? Jéssica esteve muito nesse processo. Alguns clientes começaram a me acessar e eu falei, tá, isso aqui eu consigo fazer isso aqui à noite, consigo fazer isso aqui de manhã, consigo fazer isso aqui no final de semana. E aí, foi acontecendo. Alguns clientes. E aí você fica, meu Deus, tá acontecendo. O que eu preciso fazer agora? E aí, eu fui tirar férias, 5 dias de férias. Que ninguém é de ferro? Ninguém é de ferro, né, gente? Os únicos 5 dias de férias que eu tirei esse ano inteiro, tá? Foi na emenda Desde do feriado? agosto. Não, foi agora no começo de outubro. Ah, tá. Dia 6 de outubro. Saí de férias, que eu tinha me dado essas férias de presente de 30 anos, o ano passado. Então, eu falei, vou pras férias. Aí, fui pras férias e aconteceu algumas turbulências. Que foram o divisor de águas pra falar assim, então, sabe aquilo que você pediu pra Deus lá em mais ou menos setembro do ano passado? Lembra daquela mulher que falou que você ia passar por um momento muito difícil, mas que ia ser pra glória? Cara, quando eu me vi naquele cenário onde ou eu escolhi empreender ou eu escolhi ficar, eu falei, opa, se um dia eu pedir um sinal pra Deus melhor do que isso aqui, não vai ter, entendeu? Eu falei, Então, não vai ter. mas assim, só pra ficar mais claro, você tava em uma reunião e alguém falou assim, ou você faz isso, ou você para de fazer isso. É porque quando você tá dentro de uma empresa, pensa que ela quer que você foque no seu trabalho. Entendi. E eu tinha muita responsabilidade. Então, na verdade, foi uma conversa que era assim, tipo, pô, qual que é o seu foco, né? Pra onde a gente vai seguir? Como que vai ser esse processo? Eu precisava tomar uma decisão do que eu ia fazer. E esse processo da tomada de decisão, ele foi
muito, assim, guiado por uma palavra que eu tinha ouvido umas semanas antes da igreja. Antes de eu ir pra minha viagem, dia 6 de outubro, no final de semana antes, eu tinha ouvido a passagem de Pedro, quando ele vai pescar. E aí, ele tenta pescar e não consegue, não pesca nada, não pesca nada, não pesca nada. E aí, surge, né, Jesus, e ele fala assim... Joga do outro lado. Jogue a rede. E ele fala, mas Senhor, já tentei. A madrugada toda, e eles pescavam de madrugada, né? Exato, Exausto pesquei. já. E aí, se é você mesmo, me fala que é o Senhor. E aí você ouve, porque você vai testando, né? Você fala, gente, será que isso aqui é mesmo de Deus? Isso tá acontecendo? Ou eu tô louca, né? Criando coisas na minha cabeça pra justificar as minhas decisões. E aí, eu lembrei muito dessa passagem. E aí, quando Pedro sai do barco, ele afunda a primeira vez. E Deus pega na mão dele. Deus pega na mão dele. E isso não saiu da minha cabeça durante todo aquele processo de tomada de decisão. Que eu falei, cara, se eu afundar, Deus vai me pegar. Então, se for a decisão errada, eu vou arrumar outra solução, sabe por quê? Porque eu já vim do nada. Então, eu sei o caminho, eu sei que é só você fazer o certo, eu sei que você se dedicar, eu sei que é você ser intencional. Então, eu até... um pouco emocionada, gente. Mas, enfim. Eu sabia que aquilo era o momento. E eu vivo um cenário onde eu pude tomar essa decisão. Que é, eu sempre guardei uma reserva pra mim. Eu tenho uma pessoa hoje do meu lado que me permite estar mais segura. E eu tenho uma profissão. Sabe? E as habilidades necessárias, Exato, eu tenho uma profissão. Então, durante esse processo de sai ou não sai, eu pensei assim, calma, o conhecimento ele é seu. Como que você consegue transformar isso em um ativo? Como que você consegue fazer alguma coisa pra você perante a tudo que você sabe? Então, eu falei, olha, se eu me afogar, Deus me pega, eu arrumo outro emprego, mas eu também não tenho filhos. Então, eu falei, é agora ou nunca. Porque eu tô noiva. Daqui a pouco eu vou casar. Aí vai casar, vai ter que ter filho e tudo mais. Enfim, as coisas começam a dar uma complicada. Então eu falei, é agora ou nunca. Falei, essa é a tal da crise dos 30, deve ser. Falei, Culminou por um momento ali Exato. que tudo se encaixou, né? E dava pra ser. Por quê? Meu chefe tava me dando aquela abertura, meu time tava ali redondinho. Meu, parece que foi tão de Deus, mas tão de Deus, que meu time, que é pessoa de Maringá, pessoa do Rio, pessoa de Curitiba, tava todo mundo em São Paulo quando eu tomei essa decisão. E eu amo tanto todo mundo que tá lá, todo mundo. Manda um abraço, pessoal. Exato. Beijo pro time de inteligência e pro meu chefe VR. Eu amo tanto aquele lugar que eles mereciam aquele respeito de eu contar um pouco pra eles do que eu tava fazendo. E fala assim, negócio espalhado em 5 estados, tá todo mundo lá. Eu falei, cara, quer saber? Esse é o momento. Esse é o momento, eu fiz o que eu pude, o time tá estruturado, tem muita coisa rodando, a gente tá super estabilizado, eu tô preparada. Lembro que o meu chefe, assim, ele tava super tenso, assim, de eu abrir mão daquilo, e eu lembro dele, assim, sentado, assim, na sala, na hora que eu falei, eu vou falar pra eles que eu vou sair. E, assim, foi horroroso, porque... Todo mundo chorando. Parecia que a gente tinha matado alguém ali, né? E o corpo tava em cima da mesa. Mas por quê? Porque são relações verdadeiras. Então, quando você constrói relações verdadeiras e você corta essas relações verdadeiras, elas doem. E esse foi um processo muito difícil. Então, acho que uma das coisas que vocês me perguntaram é como tá sendo. Difícil. Difícil por quê? Pelas pessoas. Então, acho que diferente da Jéssica, que tinha ali um ambiente tóxico... Eu tinha pessoas que eu não era melhores amigas, até porque eu sou conhecida e um dos meus maiores feedbacks é que eu sou muito dura. Então, tem gente que não é acostumada. Mas, ó, sabe uma coisa assim, né? no meu caso, na última empresa que eu trabalhei, não era tão tóxica igual a anterior. Uhum. Mas eu trouxe tanta coisa, assim, eu já tava tão cansada de tudo que eu passei na anterior... que quando eu cheguei na segunda, eu fiquei muito quieta, fiquei muito na minha, eu tinha muito receio, assim, eu pisava muito em ovos, tinha algumas pessoas mais difíceis, e aí,
por eu saber que elas eram difíceis, eu ficava ainda mais quieta no meu canto. E isso daqui, pelo menos assim, o que aconteceu comigo? Eu fui me reprimindo. Sim. Eu fui me apagando, eu fui deixando de ser quem eu sou. Porque, meu, você vai ali, aperta botão e sai e faz o que é seu pra não dar motivo pra ninguém, porque eu já vinha de umas estresse muito grande do outro, eu falava, deixa eu fazer o meu aqui quieta, só que aí você vai engolindo coisas que não é tão legais também, e aí explodiu. Chegou uma hora, assim, que explodiu. Agora, assim, o que de tudo que a gente falou aqui, uma pessoa que tá trabalhando, que não tá bem, que quer sair do emprego. Se você observar, teve uma preparação ainda assim. Teve uma preparação. O meu caso, eu não tive uma preparação assim igual a sua, mas eu tinha o júnior, eu tinha ali minha casa já, eu já tinha uma ideia de negócio para fazer, tanto que quando eu fui pedir, né, para sair, para me mandarem embora, eu lembro que a menina do RH falou assim para mim, nossa, mas por que você tá feliz? Ela falou com essas palavras, por que você tá feliz? Aí eu falei, porque o meu plano não era aqui. Eu já estava estudando marketplace, eu já tinha até fechado uma reunião na empresa que meu pai trabalhava para comprar, que meu pai trabalha na Kimax, eu falei, vou comprar as coisas de lá e colocar no Mercado Livre para vender. Então, eu já estava estudando meio que isso. Mudou um pouco o processo no meio do caminho, que eu conheci o Valdir da contabilidade. Mas, assim, ainda assim, eu tinha uma pessoa... O que eu vejo acontecer, por que muitas empresas não dão certo, né? É até um dado, a maioria fecha no... 5 anos. Tá 2 anos agora. 2, né? 2 anos agora. A maioria fecha nos 2 primeiros anos. Mas eu acredito ainda que é uma questão de mentalidade. Muito mais até. Porque não tá preparado. Não tá preparado para muitas coisas. Acha que porque é minha empresa, eu vou fazer tudo que eu quero. Não. Pelo fato de ser a sua empresa, você vai ter que fazer muita coisa que você não quer. Você vai ter que trabalhar mais horas, mais que 8 horas. Então, assim, eu gosto de romantizar assim, o empreendedorismo, porque tem um lado muito bom, que é a liberdade, a flexibilidade. Eu acho que isso não tem preço, você não precisa pedir férias. Eu vou tirar férias, tem que pedir para alguém para você tirar naquele mês. Mas também tem um lado, né, ali que você tem que ver se é isso que você quer para sua vida. Tem dia que eu trabalho mais de 12 horas. E agora você deve estar passando por esse processo de fazer horário. tudo. Sentada na academia. Hoje eu postei um vídeo, tava na academia, pedalando e editando vídeo, criando artigo. E você fala, cara, eu tô fazendo isso o dia inteiro, em qualquer lugar. Às vezes eu tô no carro, eu já dirigindo e eu tô lá fazendo alguma coisa. Você não tem mais hora, né? Acho que você não tem mais hora. Não tem mais hora e você não tem o mesmo, não tem o salário. Porque assim, no começo... No começo você não tem salário, você tem que esperar empatar, depois você tem que esperar... É um processo. Capital de giro, né? Constrói capital de giro, paga o imposto. Faz a gordura, paga o imposto, depois vem o prolabore. E assim, esse foi um erro que eu cometi no começo. Eu fazia retiradas porque... Eu não entendia, eu entendi no meio do caminho que eu não podia, não é nem assim que eu não entendia, eu sabia que eu não podia, mas eu não tinha outra opção. Então, eu pegava dinheiro que eu tinha do meu pessoal para jogar na empresa para investir, e aí quando dava lucro eu precisava suprir algumas coisas aqui, então eu tinha que tirar, e aí às vezes a gente fala assim, mas não pode, tá, mas não pode, mas às vezes a realidade não é essa no começo. Então, assim, você tem que ter um jogo de cintura muito grande. Qual é o fôlego que você aguenta, né? Se você estivesse nadando, quanto tempo você aguenta ficar lá na apneia? Acho que você tem que se preparar para isso. Até você tocar o fundo da piscina e subir de novo. E assim, a intenção aqui não é desmotivar ninguém a empreender, é falar a realidade que muitas pessoas não falam. É mais de 8 horas de trabalho, é 12 horas de trabalho, muitas vezes vai empatar, muitas vezes não vai ter lucro. Então, assim, é falar tudo isso que é uma realidade. Sim. Tem um lado bom, claro, senão eu não estaria saindo. Eu teria voltado já. E você teve algum momento, assim, porque eu sei que é recente, tem 30 dias.
Só Um pouco mais, 34. 34 dias só. Corridos. Teve algum momento, assim, desses 34 dias que você falou assim, putz, bateu aquele arrependimento ou não? Tá. Não, Jé. E aí vou te dizer por quê. Porque o processo de escolha das duas empresas, acho que isso foi muito importante também. Às vezes a pessoa não pode sair do seu emprego para fazer alguma coisa que ela não é boa, ou que ela não sabe, que o tempo de aprendizado versus a necessidade de receber o dinheiro estão muito distantes um do outro. Então, faça o que você sabe fazer, ou se prepare para fazer alguma coisa tão bem que você consiga transformar isso num produto. E o que eu faço, né? O que são as duas empresas? Uma é a Métrica, que é uma empresa de consultoria e mentoria. Então, eu trabalhava na área de estratégia de uma grande empresa, cuidava de canal de distribuição, incentivo, gestão de projeto, desenvolvimento de metas, acompanhamento de performance. Então, várias coisas que me possibilitam transformar isso aqui num produto. E aí eu consigo ajudar vários empresários a colocar essa governança dentro da empresa, a aprender justamente o que vocês estão falando, a separar, né, a pessoa jurídica da pessoa física, porque são entidades diferentes. Você tem que tratar a empresa como um bem maior, acima de você, mesmo você sendo dono. Por quê? Porque senão você começa a ficar muito vaidoso. Então, e aí começa a dar toda a cagada do rolê. Então, assim, não dá, tem que separar. Então, uma é a Métrica. É algo que eu sei fazer, é algo que eu sei ensinar. Você exerce uma liderança, né, sobre, muitas vezes, aquela empresa, por um período de tempo, por aquela pessoa. Você ajuda a desenvolver essa mentalidade estratégica deles, esse processo de tomada de decisão. Então, você evolui essa maturidade, que quando você já exerceu um cargo de liderança, era exatamente aquilo que você fazia. E a liderança, ela é para os seus liderados direto e indiretamente. Você tem que convencer outras áreas a fazerem o que você quer, você tem que convencer os seus clientes a entenderem aquilo ali. Então, você tem que ser muito habilidoso para, de fato, pegar essa estratégia e botar ela para rodar. Então, isso aqui é a primeira zona de segurança. Eu tô jogando num campo onde eu conheço e aonde eu sei minimamente o que eu tenho que fazer. A outra é a grande sacada. Eu sempre trabalhei com seguros. Então, eu sou formada aqui no mercado de seguros. Então, tudo que eu faço, uma hora foi na área comercial, outra hora foi na área estratégica, mas eu sei fazer seguros, eu sei vender seguros. Então, o que eu falei? Recebi um insight. A princípio, quando eu tomei a decisão de sair, falei, não, agora eu vou focar em mim. Eu tinha duas oportunidades de focar na empresa e focar em mim. Falei, vou focar em mim. 30 anos, é isso aí. Bora. Dá pra tentar. Aí, falei, vou focar em mim e eu ia só trabalhar com a mentoria e consultoria, que era algo que já estava rodando, né? Eu já tinha clientes ali. Falei, vou focar aqui, ver como que eu escalo, se é que eu preciso escalar, ou se eu preciso ser estratégica para ir para grandes empresas. Beleza, vamos lá. Fiz conta, né? Que eu sempre falo, gente, faça contas. Dá para você fazer? Faça. Não dá? Fica quieto. Aí, não, tem que fazer a conta do ROI, né? Quanto de investir que vai voltar para mim, né? Exatamente. Faça conta, matemática é tudo na vida. Então, vamos lá. Aí a outra foi, dentro desse processo, eu conversando com o meu chefe, que é muito mais um amigo, ele falou assim, Mari, por que tu não abre uma corretora? Aí eu falei assim, você tem um ponto. Falei, você tem um grande ponto. A lampadinha acendeu. Falei, cara, eu já trabalhei com venda direto, porque eu fiquei naquele processo de prospectar as 1.000 maiores empresas do Brasil. E assim, eu não preciso ir prospectar as 1.000 maiores empresas do Brasil hoje, mas eu sei o que eu preciso fazer. Então, saibam que eu estou preparando meu campo. Então, assim, estou preparando, falei, eu sei prospectar, eu sei como ser estratégico, montar canal de distribuição, montar marca, fazer plano, porque essa é a outra empresa. Eu falei, cara, é isso aí, eu vou abrir uma corretora. E aí tinha um sócio, hoje ele é meu sócio, né? Mas tinha um outro executivo que já tinha sido executivo de mercado, trabalhou mais de 40 anos, que é o Elcio. Ele também estava querendo abrir uma corretora, juntamos o útil ao agradável. Nossa. Eu falei, fundamos a Tem duas linhas de frente aí, uma pessoa experiente para ajudar. Cara, assim, ele super experiente, 43 anos no mercado de seguros, sempre foi um executivo comercial, então traz uma bagagem de cliente, uma senioridade que é necessária para o mercado de seguros. Então, assim, traz uma visão, nos conecta nos lugares certos. Falei, cara, pegando isso e as minhas habilidades, que eu já trabalhei estruturando processo, fazendo colocação de risco, estive dentro de uma seguradora, que é quem de fato garante o risco, né? Eu falei, cara, eu vou fazer isso. E aí,
estamos, então, há 34 dias com essas duas empresas. Dormindo 2 horas por dia. Dormindo Sabe quando dá. Sabe uma coisa que é muito legal? Mas isso aí olha a felicidade dela. É isso que é o Tá diferencial. transbordando. Exato. Sabe uma coisa que é muito legal, que eu acho que a Mari fez? No caso, muitas pessoas, quando vai fazer alguma coisa nova, fica olhando o que outras pessoas estão fazendo e dando certo. Isso acontece muito no mundo. Eu vou montar um negócio agora. Tá, deixa eu ver aqui o que tá dando certo no momento. Deixa eu ver Paleta o que mexicana. E aí, olha Lembra só. da paleta mexicana? Pega isso. Morango do amor. O que é o ponto aqui? Olha pra você, pro seu passado, o que você é bom. No que você já teve resultado. No que você já teve sucesso. Não importa. Foi na empresa que você trabalhou como CLT. No que as pessoas te pediam mais coisas. Uhum. O que você se destacou ali? Pega isso e vê o que você pode fazer com isso. E aí você pega esse carro e melhora esse carro. Não vai pegar um carro nada a ver, que você não tem Habilidade nenhuma. Que foi né? mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu trabalhava em RH, fazendo folha de pagamento e recrutamento e seleção. Quando eu fui abrir o CNPJ para abrir o Marketplace com o Valdir, ele estava precisando de uma pessoa para fazer tudo isso. E aí, a gente conversando ali, ele falou, você trabalhava com o quê? Eu falei, trabalhei com isso, com isso, com isso. Ele, interessante, eu tô precisando de uma pessoa assim, você não quer trabalhar aqui? Eu falei, não quero ser CLT. Já deu uma Aí, voadora. Negacionista do Foi CLT. ele. Não, Jéssica, como frila, você não viria uns 2 dias? Aí eu, viria, né? Seria até bom, porque aí eu pego o dinheiro daqui e invisto no Marketplace que eu já tô fazendo. E aí, eu não sei se foi... Hoje eu não consigo entender, assim, pra falar assim... Foi bom, foi, que eu aprendi muita coisa, mas às vezes eu penso, caramba, o Marketplace, eu tive que deixar em determinado momento, por quê? Eu comecei 2 dias, só que 2 dias ficou pouco. Uhum. Aí eu comecei 3, 4. Quando eu fui ver, eu tava a semana toda naquele escritório de contabilidade. E aí é que tá. Eu não fiquei só no RH e departamento pessoal. Eu comecei a ajudar no fiscal, na contabilidade. Por quê? Contabilidade pequena, então você faz tudo. Até que eu peguei e falei assim pra ele, Quer fazer a minha? Eu peguei... Não trabalho mais com isso, amiga. Que droga. Tentei. Tem alguém Eu pra faço indicar? das minhas. Eu faço das minhas empresas. Beleza. Aí ele pegou... Até que eu me vi ali, eu falei assim, caramba... Mas eu saí de lá para ter o meu negócio. Não foi para ficar trabalhando para alguém. E eu trabalhava para ele sem ser CLT, sem ser PJ, sem nada. Ele me pagava e eu fazia. Só que eu comecei a ficar muito envolvida em tudo aquilo. E aí eu fui falar para ele que eu ia sair. E foi quando ele me ofereceu comprar 50% do escritório. Ele falou, tá bom, você quer ter um negócio? Toma aqui o negócio. E aquilo dali mexeu muito comigo, pensa. Eu saí de uma menina, né, titulada que não sabia nada, blá, 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 para um escritório contábil, para ser sócia, fechar, abrir empresa, departamento pessoal e tal, tudo. Aquilo dali para mim foi uma escola muito grande. E não só por isso, porque eu tive contato com outros empreendedores, que foi aí que eu conheci a Hoje Sorvetes. Uhum. A gente cuidava de 5 lojas da Hoje Sorvetes. E aí eu peguei, foi assim, eu ganhava para aprender. Sim. Foi, assim, fantástico. E aí tem esse negócio, tem que se preparar, tem. Eu não me preparei, gente. Eu não me preparei, foi na cara e na coragem, foi... Não aconselho, é algo, assim, totalmente desafiador, né? Porque você fica vulnerável, você não sabe o que vai te acontecer. Mas é igual eu falo, eu tinha o Júnior, eu me resguardava ali no Júnior. Pra mim foi muito bom. E cada um tem o seu processo, né? Agora, assim, ficar num lugar que você não tá bem, eu acho que... E não tá bem, não necessariamente precisa ser uma coisa ou outra. Não tá bem numa realização, não tá bem no cargo que você quer. Você Às quer vezes na mais função coisas que pra sua você vida, quer. né? Cara, qual é o seu objetivo? Daqui 10 anos, você vai estar lá? Então, assim, o que você precisa fazer pra estar lá? Como que você... Qual é o cenário que você se coloca hoje que tem a maior probabilidade de você atingir o grande objetivo da sua vida? Se você não é capaz de sonhar o que você quer da sua vida, você não vai conseguir. Você tem que imaginar aquilo, porque é a partir disso que você vai ser direcionado e você vai saber o que você tem que fazer pra chegar lá. E eu coloquei muito isso em prática, assim. Então, eu gosto de vender. E eu já tava muito mais interna.
dentro da Alo agora, cara, eu tô todo dia falando com alguma empresa, eu tô todo dia falando com alguém que precisa de um seguro. Eu vim aqui e parece que assim, eu tô o tempo todo pensando em seguro. Hoje tá muito vento aqui em São Paulo, caiu um monte de árvore, certo? 1 milhão e Eu meio passei, de tinha pessoas uma árvore sem em cima luz. de um carro aqui na Aqui rua de atrás? trás. Não, então, Pai. gente, tomara que essa pessoa tenha seguro, né? Porque É. imagina, ela acabou de perder um ativo. Quantos anos será que ela ficou pra pagar esse carro ou se ela ainda tá pagando esse carro? Então o segue a Alo. Exato, sigam a Alo, alo.seguros, tá, pessoal? Porque a gente apoia tudo, mas o seguro, ele é uma dor latente. E o empreendedor também, além de trabalhe com as suas habilidades, ele precisa resolver um problema. Então, qual é o problema que você quer resolver? O seguro, todo mundo tem. Se você não tem um residencial, você tem um incêndio, você tem um automóvel. Se você tem uma empresa, você vai ter que ter seguro do De espaço vida. que você tem, do seguro de vida, o seu plano de saúde. Enfim, é tanto seguro, Tantas principalmente possibilidades, né? para profissional, assim, né? Hoje, por exemplo, a gente estava atendendo uma médica. A médica precisa ter um seguro de responsabilidade civil para ela se proteger, porque imagina, qualquer processo que ela tome, ela traz uma fragilidade para todo o patrimônio dela. Ou, a gente até fez um post aqui, não é divulgando tanto, assim, mas divulgando um pouco. Na semana passada, teve um tornado Foi em refletido. em várias cidades do sul do país. Sim. E aí, É verdade. inclusive, mostrou um empreendedor, passou no Jornal Nacional, sei lá, algum jornal daquela empresa que não vamos falar o nome, que mostrou que o empreendedor perdeu tudo. A loja dele, assim, ficou totalmente destruída, assim, levou até, não tinha... E ele tinha seguro? Só tinha a fachada. E adivinha, no final do vídeo, ele falando, olha, aqui eu empregava mais de 50 pessoas, então agora a gente tem 50 pessoas que não tem mais emprego, porque a gente não tem dinheiro para reerguer o negócio, porque a gente não tinha seguro de nada. Nossa. Então, se você tem um imóvel, se você tem um patrimônio e você é empresário, você também tem que buscar proteção financeira. E seguro é proteção financeira. Então, quando eu vi dentro daquele cenário onde eu tinha uma empresa recém-operacional, que a gente fala, né? Pré-operacional, que era a métrica. E eu tinha uma habilidade muito grande, que é uma dor latente todos os dias. Você fala, cara, isso aqui é poder de escala. Então, você pega isso, transforma num produto, transforma numa corretora de seguros e vende. Porque tanto para a pessoa quanto para a empresa, isso você consegue fazer todo dia. Mas eu tenho habilidades para isso, né? A gente sabe. O seguro você tem uma responsabilidade. Eu também tenho que ter um seguro de responsabilidade. Porque eu posso fazer alguma coisa errada, contratar algum seguro errado. Mas então é uma dor latente. E isso tudo acho que vai criando um cenário de insegurança. Você perguntou assim, em algum momento, eu fiquei assim, ai meu Deus. Ainda é estranho trabalhar sozinha. Sozinha no espaço, sabe? Eu sinto falta. De delegar, de Porque eu sempre fui comercial, ensinar. eu gosto de estar no meio de pessoas, eu gosto de falar, eu gosto de me apresentar, eu gosto de fazer coisa. Só que aí isso vira moeda de vai prospectar, então, que aí você vai falar com pessoas. Então, assim, prospecte todos os dias, acorde. E se você gosta disso... E Exato. quais habilidades você tem desenvolvido agora que você não fazia quando você estava na empresa? Eu sou formada em contabilidade e nunca trabalhei com contabilidade. Esses dias eu tive que emitir uma nota pela primeira vez. Foi muito difícil. Eu tenho a solução dos seus problemas. Eu sabia. A D3 Trusted, ela pode te ajudar com a emissão da Manda nota. bem. Ou seja, ele tem um sistema, eles têm um RP, ele vai formar um RP prontinho para atender a Alo e a Metric. Eles conseguem dar uma consultoria para ver qual é o seu gargalo, qual é a sua dificuldade e faz do zero, do jeito que você precisa. Exatamente. E acho que isso é um processo de se respeitar também, que é... Então aí. A gente não precisa fazer tudo, sabe? Você tem que fazer aquilo que você é bom. Delegue. Delegue algumas tarefas, porque o tempo que você vai gastar tendo que entender alguma coisa, emitir um processo, fazer uma gestão de alguma coisa que não é gerar receita, como já tá na frase, o que vai acontecer? Exato. Você não está gerando receita. Então, acho que isso é difícil também no empreendedorismo. Você entender que você não precisa fazer tudo. Você precisa gerir. Afinal, aquele negócio é seu. Então, tem uma visão que a gente fala de big picture, né? Você tem que estar olhando, atento, porque ninguém vai cuidar tão bem daquilo, muito provavelmente, quanto você. A pessoa pode cuidar muito bem, ela pode dar dando o melhor dela, mas é seu. Você tem que passar o olho e conferir os processos, né? Faça o seu trabalho enquanto gestor de conferir. E vai lá e confere. Mas também não queira carregar o mundo nas costas, né? Não somos Atlas aqui, né? Mas mais alguma habilidade que você desenvolveu além da contabilidade, que você teve que emitir nota?
Eu acho que seria uma paciência, mas aí vou explicar. Quando você sai de uma empresa super estruturada, onde você tinha um time, que cada um tinha uma responsabilidade, você fica assim, agora tudo sou eu, e tá tudo bem eu não fazer tudo todo dia. Então, você tem que ter uma paciência e controlar muito bem a sua ansiedade para entender o momento da sua empresa. Entender que é uma fase, né? Você é um bebê ali, né? Que tá nascendo, então muita coisa vai dar errado. E assim, se reergue, cara. Tipo, o Flávio Augusto cita uma coisa em um podcast que eu anotei até na minha lousa, que eu coloquei lá no meu escritório, que é: você ficou triste com alguma coisa? Você tem 5 segundos pra se lamentar. Passou 5 segundos? Levanta. Levanta, próxima coisa, porque assim, vai ter muita coisa que você vai errar. E você não pode ser frustrado, você não pode ficar ansioso, porque isso vai te dominar. E quando você sai da segurança do CLT pra empreender, não tem ninguém pra te cobrar. Não tem ninguém pra te dar feedback. É você e a sua disciplina. E a sua autorresponsabilidade. A sua autorresponsabilidade. Então, eu acho que 2 coisas. Fazer coisas que eu não tinha mais habilidade e não achei que teria de volta. Eu dei o exemplo aqui da nota fiscal, mas tem várias outras, assim. Porque quando você assume um cargo de gestão, você deixa de fazer muita coisa operacional. Então, tinha a fórmula do Excel que eu não lembrava mais. Então, assim, fazer alguns PPTs, já não sabia, não tinha todas as habilidades. Porque você tá ali pra ser mais estratégico. Então, aceite que você não é bom em tudo, volte, estude, resgate. Se você puder delegar, delegue, porque delegar é responsabilidade. E se reerga fácil daquilo que te desapontou, que não saiu do jeito que você queria, porque não sai. Não sai toda hora tudo do jeito que a gente quer. Você tem que entender o momento do cliente, no caso eu vendo serviço. Então, o serviço é momento da compra, você tem que montar um funil onde você saiba qual é a etapa, e às vezes você chega 1 minuto atrasado e você perde o negócio, mas se você chegar 1 minuto adiantado, você ganha. Então, viver com essas frustrações e fazer isso se tornar uma força para você voltar ainda maior. E conseguir vários sims, né? Exatamente. Você falou esse dos 5 segundos, que o Flávio Augusto falou, eu gosto muito de futebol, né? Eu lembro de como a gente foi penta, né? Que o Felipão falava para os jogadores: você perdeu a bola, faz uns 5 segundos, vai atrás, levanta e vai atrás da bola. E o Ronaldo faz isso no primeiro gol. Ele levanta, rouba a bola do cara de novo, chuta, dá um rebote e vai o gol. E eu acho que a nossa vida precisa disso exatamente. É que nem a Jéssica falou, né? Não ser vitimista, né? A gente ser a pessoa que, aconteceu uma coisa ruim. E é muito difícil, tá, gente? Tô falando isso aqui, assim, pensando em várias coisas que eu preciso mudar, tá? E aí depois você pensar 5 segundos, tá? Agora eu vou enxugar as lágrimas e vou pra cima. Eu vou resolver o BO, né? Então, é isso. Tá, e o que você tá mirando aí agora para os próximos meses que a gente pode saber, né? Porque, assim, a gente tá falando de 2 empresas, aí tem redes sociais... Pra estruturar. Tem vídeos que eu acho que você tá gravando, né? Isso vai ter uma cara, isso vai ter um rosto. Você tá pensando em equipe. Quando isso vai acontecer, vai abrir mais informações pra gente? Vai abrir equity? Vai vendendo. Quando você for fazer, você pode falar pra gente, entrar pesado investindo? Não sei. É uma dica, né? Acho que vocês precisam ter um seguro. Primeiro de tudo, tá? Teve um episódio aqui. Vou fazer uma análise. Lembra quando eu bati o carro? Eu tava vindo pra cá, eu bati o carro. Você tinha seguro? Tinha. Qual seguradora? Não precisa falar, não vamos fazer publicidade à toa. Mas agora, quando eu comprar outro carro, eu vou assinar com a Alo, tá bom? Exatamente, vai contratar a Alo, porque você precisa de uma assessoria pra que te dê respaldo. Eu já tive um caso, de verdade, não é brincadeira. Em 2023, eu bati meu carro, um dia antes do aniversário do meu pai, estava na rua da minha casa. Nossa. E eu estava numa seguradora maravilhosa, né? Que não vou citar nomes, e um corretor muito bom, inclusive. Eu bati o carro dia 9 de maio e eu recebi a indenização do meu seguro dia 28 de agosto. Nossa. Então, assim, imagina, foram 3 meses, mais de 3 meses, né, pra receber, porque eu não tava numa seguradora boa e não tinha um corretor que podia me assessorar. Eu tive que me virar com aqueles 0800. Então, imagino como foi negociar. O meu foi mais ou menos isso também. Uma indenização. E meu carro deu PT. O meu também deu PT. Então, eu bati o carro uma vez, mas eu falei, eu fiz direito, né? Vamos assim dizer.
deu PT, então é muito importante que você tenha um corretor de seguros. Eu acho que o que a gente pode pensar? De fato, assim, essa parte de construção de marca, de construção de branding, né? É muito importante. O mercado de seguros, como eu falei, ele é muito criterioso, sabe? Ele é algo muito sofisticado Tem quando você que fala. passar Credibilidade, segurança. literal, né? É realmente literal. o Exatamente, mercado. porque é um custo alto, muitas vezes, assim. E é algo que não te gera receita e você não quer fazer, porque você fala, não, mas eu nunca caiu uma árvore aqui no meu Eu comércio, vi- entendeu? eu vi Nunca hoje. caiu uma árvore no meu comércio. Então, mas vai cair. Mas é incrível, isso é... Nossa, mas assim, eu fiquei numa paz. Lembra que eu cheguei aqui, eu tava meio assim, mas eu gravei tranquilo Porque você o sabe episódio. que tem seguro, Porque né? eu falei, pô, eu tenho seguro. E eu fiquei um pouco preocupado só porque eu pensei que na situação que tava, talvez não cobriria, mas cobriu. Mas é porque era a primeira vez também que eu bati o carro, Aham. né? Então, mas eu fiquei em paz. Eu falei, nossa, E a gente ainda faz bem seguro que eu pra fiz não seguro. usar, né? Sei lá, seguro de vida. Quer ver uma coisa difícil de você conseguir falar com alguém, é seguro de vida. Por quê? Ah, não, mas eu não vou morrer. Não, mas o seguro de vida não é só se você for morrer, é se você ficar doente, você precisar se Tem um afastar. acidente. Invalidez. Sabe, aconteceu algum dano permanente. Tem uma série de coisas. Às vezes a gente precisa ficar, né? Deus me livre e guarde, descobre um câncer, tem várias coberturas. Então, assim, tem uma série de coisas. E sim, a gente tem que se preparar para o pior. Se você tiver uma responsabilidade, por exemplo, a Jéssica tem filhos, ela precisa pensar num cenário, por mais difícil que seja. Hipotético, é sempre hipotético. Você precisa Hipoteticamente, você precisa pensar. Então, tem muita coisa disso. Então, a gente tá trabalhando muito forte nesse cenário de construção de marca, de construção de branding. Esse momento do ano, eu falo, as coisas, elas às vezes, elas são planejadas, mas podia ter sido um pouquinho antes do final do ano, né? Que agora entra um monte de empresa em recesso. Mas isso vai ser muito bom pra gente estruturar processo, desenvolver algumas automações Deixar que a gente mais- precisa. Quando voltar Deixar uma com base força. mais sólida. Exato, assim. Então, a gente começa janeiro agora com tudo, assim. Eu falo, a gente tem um desafio muito grande mesmo. Porque, afinal, eu abri mão de um grande emprego. E eu tenho hoje grandes responsabilidades. Então, é todo dia tentando fazer o meu máximo pra tudo dar certo. Então, eu tenho que fazer aí um BP muito arrojado pra Entender? 2026. Comer assim. papinha rápido, comer comida, Exato. comer carne. até. Tudo que tiver que fazer, eu vou fazer. O que eu não souber, eu vou pedir pra alguém. Porque eu acho que a humildade, quando você tá nesse cenário onde você tá aprendendo muita coisa nova, aceite. Aceite que você não sabe. Sabe? Não tente ficar descobrindo tudo. Ouça pessoas sábias. Porque a gente vive a era do chat GPT. E tá tudo bem, a IA, ela facilita demais a nossa vida. Ela te ensina as coisas, né, muito rápido. Ela te dá muita resposta. Mas a gente trabalha com humanos. Escute os humanos mais velhos. São coisas que muitas vezes o jovem tem uma dificuldade de aceitar. Mas eu aprendi isso há muitos anos atrás com uma colega de trabalho, que ela falou uma coisa pra mim que eu não esqueço, as pessoas não estão onde estão à toa. Então, independente, isso pode ser numa empresa, isso pode ser na nossa família, né? Então, você, sei lá, sua mãe já viveu um cenário muito adverso e ela tá aqui. Então, ela não tá aqui à toa. Ouça o que aconteceu e o que ela tem pra contribuir com você. Aprender com as experiências. Pra você aprender com as experiências dela. Porque a experiência que a gente tem oportunidade de coletar, isso, cara, isso é valioso, isso é ativo. Você tem que ouvir as pessoas e tentar ver o que você pode transmitir. Então, eu uso muito isso, assim. Às vezes eu não sei o que fazer, eu ligo pro Elcio e falo, Elcio, o que eu faço? Ligo pros meus amigos que trabalham nesse mercado e falo, cara, e aí, o que você faria aqui nesse cenário? Porque a gente precisa, e é muito bom que você tenha construído uma rede de networking, né? Se você não tem, trabalhe para ter, porque pessoas ajudam pessoas. Óbvio que dentro do ambiente correto, né? Uhum. A Jéssica falou isso aqui há pouco, que o ambiente, ele tem um poder de te puxar Ou de derrubar. ou de te derrubar. Então, Sim. construa um ambiente onde as pessoas te puxem pra cima, sabe? Onde as pessoas confiem em você. Porque isso vai te ajudar diretamente a não sofrer tanto. Então, acho que vai ser 2026 vai ser um ano de muito trabalho. Assim, muito mesmo trabalho. Eu tô animado pra ver isso. Vai ser onde muito vai legal. Chegar, Vai muito chegar. legal. Eu tô sentindo que vai chegar. Vai chegar. Falei, cara, eu nasci pra viver um propósito diferente, assim. Não gosto do básico, sabe? O básico não me atrai. Então, vai ser um ano muito desafiador. Mas trabalho,
ele vai gerar resultado, assim, né? O dom, ele não vence do esforço. Não vence. Você que gosta de futebol, Cristiano Ronaldo versus Neymar. Sempre Né? Cristiano Cristiano Ronaldo. Então, treine todo dia, tente todo dia, acorde, O esforço querendo ou vence o não talento. querendo. Cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde. O empresário, ele precisa ter a saúde muito boa, né? Qualquer pessoa precisa ter a saúde muito boa, mas você não tem como pra quem entregar o atestado. Deixa eu te contar, você não tem pra quem entregar um atestado. Então, assim, doente ou não, você vai ter que trabalhar. Então, é melhor que você trabalhe se sentindo melhor, se sentindo bem. Então, cuide da sua saúde. Fazer exercício físico te faz ter muita disciplina, né? Ele te traz foco, libera endorfina na tua cabeça. Então, se você tá num dia mal, você tá ansioso, faz exercício. Até a química vai te ajudar. Então, e isso só você pode fazer por você. Show de bola. Gente, Boa. que momento, hein? Você que tá aí, ó, pensando em sair da CLT igual eu. Tá no processo? Ou não pensou ainda? Pense agora, né? Eu acho que ficou muito claro. Obrigado, Mari, por esse tempo que a gente passou aqui. Pena que acaba rápido, né, pessoal? Nossa, passou muito rápido. Passa muito Mas rápido. um dia, sempre né, passa. Jéssica? Um dos nossos propósitos é poder falar até a língua cair, né? Não precisar terminar antes. Mas é isso. Muito obrigado. Eu aprendi bastante. Eu acho que o que ficou pra mim é que muito do ambiente que você tá, né, inserido potencializa aquilo que há de melhor dentro de você ou suprime aquilo que há de melhor, né? Dependendo do ambiente. Então a gente viu esses dois cenários aqui, vendo vocês compartilhar as experiências e às vezes as pessoas em casa estão com a mesma situação, né? Tá um ambiente que pode potencializar, você chegou ali e tal, você consegue depois empreender, ou você está num ambiente que não está fazendo as suas habilidades aflorar. E isso é preocupante, né? No nosso país, muitos envolvidos, não vou falar o que, mas muitos não querem que as pessoas sejam conscientes que elas podem mais, que elas têm mais capacidades, que elas podem alcançar objetivos, que elas podem mudar a realidade. E esse podcast aqui é justamente para isso, para falar desses pontos, para fazer a mudança na vida das pessoas, né? Assim como tem feito na minha, eu espero que tenha sido feito na sua, ou está fazendo, né? Mas é isso. Muito obrigado, Jéssica. Muito obrigada. O que eu posso falar, assim, que eu aprendi de empreendedorismo nesses anos é foque na venda. O resto você conserta. Inclusive, assim, eu tenho estudado muito sobre vendas. Nunca foi uma coisa, assim, que eu parei para entender. E é engraçado que quando você para estudar vendas, você descobre que é muito mais sobre você estudar pessoas. É como que você fala com pessoas, como que você convence, como que você... Então, assim, às vezes, o que eu vejo é quando as pessoas começam a empreender, eu estou em alguns grupos de empreendedorismo feminino, fica preocupado com tantas outras coisas e não se preocupa com a venda. Uhum. A venda é a última coisa que a pessoa vai pensar. Ela contrata, até a marca ela registra, mas a venda é a última. Aí vem a frustração. Então, assim, a gente até fez um curso, né, de gestão minimalista. Foi muito bom. Nossa, verdade. Abriu nossa mente. Agora a gente vai pra cima com tudo. E foi frisado muito isso, né, sobre as vendas. Então, o que eu posso falar para você que quer começar a empreender é isso. Começa mentalidade e vender. Depois o resto você conserta. E se você tem essa vontade, vai que vai. Que você tem que vender a ideia para você mesmo, você tem que comprar, você tem que tomar a atitude e depois vender essa ideia para outra pessoa. Exato, sim. E acho que a pessoa que tá nesse romper, né? Não vou citar nomes, mas pode ser que ela esteja bem aqui também, né? Entenda também que o momento de cada um, ele é único. Então, às vezes a segurança que falta em você é algo que ainda não te aconteceu, é uma dor que você ainda não sentiu. E não tente antecipar esses processos, porque aí depois você vai ter que viver com uma frustração de falar, cara, queimei a largada, sabe? Queimei a largada aqui, e aí você volta pra onde você saiu. E tá tudo bem também voltar pra trás, assim, eu convivo com isso, assim, porque você não vai estar voltando, você pelo menos teve a chance de arriscar. Mas tudo na nossa vida, empreender ou não empreender, casar ou não casar, mudar de cidade ou não mudar de cidade,
você sempre vai estar abrindo mão de alguma coisa. E você tem que estar disposto a abrir mão de alguma coisa. Ou você vira para a direita ou você vira para a esquerda. Não estou falando de política, mas você precisa ter uma direção. E aí isso te faz deixar alguma coisa do outro lado. Então, o quão você consegue deixar essa mala lá fora? E às vezes deixar coisas que você gosta, né? Não Muito necessariamente. provavelmente, você vai ter que deixar coisas que você e gosta grande muito. parte do tempo você vai deixar. Muito. Pra um bem maior, um propósito maior. Que lá na frente você vai poder colher os frutos, né? Exatamente. É Assim. Gente, sensacional. Muito bom. É triste acabar o episódio, né? Dá vontade de ficar falando mais. É verdade, mas... Mari, fala o arroba do seu Instagram pra gente, fala o arroba também se já tem, né, das suas 2 empresas, pro pessoal seguir aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, vai, pode falar aí. Boa. A Métrica é o meu próprio perfil, então é marianagomes.br do Instagram, e em todas as redes sociais é marianagomes.br, e a Alo é alo.seguros, Alo com H, então HALO.seguros. Vocês vão estar ali totalmente cobertos e bem assessorados em qualquer necessidade de seguros. Certo, galera. O arroba dela e da empresa vai estar aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Então, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se você é uma pessoa que quer empreender, tem um amigo que quer, aí você já junta a força com ele, compartilha esse vídeo com ele, tá bom? Siga a gente nas redes sociais, faz sociedade. Seja a pessoa que puxa ele, né, e fala, vem cá. Exato. E mude a sua realidade, tá? Então, é isso, meu povo. Muito obrigado. Jéssica, mais alguma coisa? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, galera.